Bem-vindos a mais o Chapéu do Presto, e o programa de hoje é o último domingo do mês. Todo último domingo do mês eu falo sobre o que prestou e o que não prestou no mês anterior, né? O que eu li, que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu me decepcionei, o que é realmente ruim, e coisas que me surpreenderam, que eu curti bastante. Esse mês de junho, bem, estou desempregado, então eu tenho mais tempo para ler coisas desde o começo do ano, tecnicamente. O que eu aproveitei foi tentar ler volumes maiores, coleções maiores. Estou tentando fazer isso desde o início do ano para dar uma acelerada na pilha de leitura, na infinita pilha de leitura. E li umas coisas bem legais dessa vez. Também tive algumas decepções, as decepções estão todas com a Panini. Vocês já viram alguns vídeos que saíram, outros não, mas enfim. Vamos começar falando com um vídeo que vocês já viram, que é Novos Deuses. Novos Deuses é uma história do Ran V, é uma minissérie em 12 partes, aqui a gente tem a primeira metade, as primeiras 6 partes. E tá bem legal. Eu gosto da DC, eu tô lendo quase tudo desse cenário, desse momento sem limites, e fui em promoções comprando pela própria Panini. E bem, comprei vários dos encadernados e resolvi comprar Novos Deuses, que é um grupo que eu já gosto. O Ran V é um autor que eu gosto bastante. E ele está trazendo uma nova roupagem para os personagens, pegando no clássico, mas avançando nas transformações da morte do Darkseid, por exemplo. E funciona muito bem. A gente tem basicamente 2 núcleos aqui. Um na Terra, com o Scott Free, a Grande Barda, tentando proteger uma criança do Orion, que foi mandado... o Orion recebeu a incumbência de matar uma criança que seria um novo deus que está nascendo na Terra, e quem mandou matar foi o Pai Celestial, o que todo mundo acha completamente estranho. E essas questões dos novos deuses lá no Quarto Mundo, isso vai ser também o outro lado, né, que tá se resolvendo. Além disso, em Apocalipse está ocorrendo um vácuo de poder e outros vilões tentando roubar o trono do grande mal, que é o Darkseid, que morreu. Tudo isso acontecendo e num desenvolvimento muito interessante, são vários desenhistas, cada desenhista consegue, são vários desenhistas numa mesma edição, são 2 ou 3, e cada um deles fazendo um recorte, um desses momentos e dessas tramas que estão sendo desenvolvidas, e tem a ver, né? Uma mudança de traço que faz completo sentido. Bem, gostei bastante, estou gostando bastante dos Novos Deuses, e espero ver o final, e eu vi pelos comentários no vídeo lá que eu publiquei, que todo mundo curtiu bastante os Novos Deuses e que venha mais Ran V. Enfim, infelizmente já me cria expectativa, que é uma coisa que eu não gosto muito. Outra coisa que eu gostei bastante, lá pro começo do mês, eu li os Zagor da Saikan, o Zagor nova série, a série vermelha que eu fico falando para encher o saco. Mas a que eu mais gostei foi essa, A Porta dos Mundos. Aqui tem as edições 731, 31, 32, acho que, e 33, acho que são 731, 732, do Rout com o Della Monica fazendo a arte. E nessa história, basicamente, é uma história que vai misturar elementos de fantasia do Zagor. Eu gosto, o Zagor ele consegue transitar entre o western mais clássico com elementos fantásticos e de terror nesse caso. E uma das questões que vão ser trabalhadas é justamente esse universo fantástico Lovecraftiano, do cutulesco e tal. Gostei bastante das Portas do Mundo, e que venha a próxima edição, que venha a edição 4, que é A Floresta Encantada. Vamos lá, outras coisas. Falei de 2 que eu gostei, agora vamos falar um que eu não gostei, que é Projeto Átomo, da Liga da Justiça. Aqui a gente está nesse momento sem limites, como eu já tinha contado, dos Novos Deuses. E os autores aqui, o Ryan Parrott com o John Ridley e as ilustrações de Mike Perkins, numa minissérie em 6 partes, eles queriam trabalhar os 2 átomos, antigamente Electron, com o Capitão Átomo, tentando resolver a situação dos poderes que depois da saga Poder Absoluto
foram transformados, jogados para um lado. Pessoas perderam poderes, outras ganharam, heróis não conseguem mais fazer nada e pessoas comuns estão completamente descontroladas. Como resolver a situação? Bem, esses três, eles tentam resolver isso, e no desenvolvimento eu acho que tem elementos interessantes, elementos dessa ciência fantástica interessantes, a forma como eles trabalham o Capitão Átomo e a variação dos poderes dele, também as intrigas políticas, militares, de controle e de tentar ganhar alguma coisa em cima, são legais, mas como premissas. O problema é que elas são mal desenvolvidas aqui e trazem uma das coisas que mais me incomodou, é transformar a questão de superpoderes, como isso já é derivado de poder absoluto, como se fossem os midi-chlorians do Star Wars. Você tem... é uma coisa... Se você é um alienígena, se você é uma criatura de outra realidade, se você é um deus, você tem habilidades inerentes à sua constituição física. Mas com o Projeto Átomo, o que aconteceu foi transformar essas habilidades, na verdade, em midi-chlorians. Você tem o fator meta. Esse fator meta pode ser transportado de um para o outro, pode ser ampliado, pode ser diminuído. Acho que... não gostei. Mas eu falo melhor no vídeo específico. Então, fico com vocês, uma das decepções, Projeto Átomo. Dando continuidade, vamos sair aqui, eu falei já muito da DC, vamos falar outra coisa vamos falar de Torgal. Torgal, volume 2, uma série de fantasia e de ficção científica sendo publicada pela editora Pipoca Nanquim. Aqui tem a fase dos anos de 1984 a 1990, são 8 volumes originais que foram lançados no mercado franco-belga entre esses anos, inéditos aqui no Brasil, do Rosinski e do Van Hemme. É muito legal. Aqui a gente tem a continuidade, o desenvolvimento da história que vai levar os personagens, o Torgal principalmente, num arco inicial que começa completamente despretensioso, como se fosse só um festival de arco e flecha, como um prelúdio de um grande arco que vai levar os personagens para a América Central, numa versão mais ou menos modificada, dos astecas ou dos maias, depende da época que eles vêm. Não só deles, mas tem aquele povo que eu esqueci o nome, mas que vez ou outra ele é um povo originário que já não... Eles foram extintos muito antes da vinda dos europeus, mas deixaram como legado essas construções na pedra, se eu não me engano é no Novo México ou no Texas. Mas enfim, olha só, as grandes pirâmides. Essas histórias vão se passar no ano 1000, mais ou menos, 900, 1000. Então eles estão adiantando algumas coisas, mas por causa de envolvimento da raça do Torgal, que são seres alienígenas ou seres vindos do futuro. A gente ainda não sabe exatamente. É legal, é bem divertido, é bem interessante como os personagens se desenvolvem, o cenário se desenvolve e a arte é sensacional. Estou gostando muito da série Torgal, lendo cada edição, gostando de cada uma das edições. Ela não perde no fator surpresa do primeiro volume, como normalmente acontece, porque tantas mudanças ocorrem que aqui você tem... você sempre está sendo surpreendido. Aqui tem a apresentação da Cris de Valnor, que é uma antagonista vilã do Torgal. Aqui a gente tem essa edição específica, essas páginas que eu estou mostrando, desenvolvimento da esposa do Torgal como uma guerreira importante, filha do rei viking, e não só a filha do rei viking, ela mesma, ela é bastante importante. Aqui se mostra que questões de fantasia mesmo, de deuses, também existem. Tudo está
sendo trabalhado de uma forma orgânica e muito funcional. E além disso, vários textos extras que foram publicados originalmente na republicação, né, do Torgal, que está ocorrendo mais recentemente, e que explicam bastante do contexto de publicação do personagem. Bem, de Torgal eu vou passar para o Universo Absolute. Batman e Superman, eu acho que eu vou juntar as duas edições número 4, porque elas trazem muitos elementos de horror. Ambas, elas são histórias de horror. A primeira, do Batman, do Zero Absoluto, a gente vai ter o desenvolvimento, né, o Scott Snyder vai trazer um arco em 2 partes, que são as edições 7 e 8 do personagem, mostrando a história do Senhor Frio, ou a história desse Senhor Frio, numa pegada de horror corporal, inclusive, muito aterrorizante e interessante, bastante bacana numa arte. A arte também do Martin funciona muito bem. E aqui no Absolute Superman, a edição, principalmente, eu acho, que é o prólogo, Filho do Demônio, prólogo, Uma Mente é Algo Terrível. A edição 7 de julho de 2025 vai contar a história do Brainiac. Mas o Brainiac desse mundo, ele não é aquela mente coloana mais evoluída da espécie dele. Ele é quase que um refúgio que conseguiu sobreviver e se transformou num cientista sádico de nível maior. Não vou falar mais sobre isso. Conta toda a história, mostrando outros coloanos, como que esse Brainiac ele chegou até essa situação que ele está. E ele é um personagem dentro desse arco novo que está começando nessa edição número 4. Muito legal e aterrorizante também, pegando essa questão do body horror. Bem, já que eu falei de 2 ou 3 revistas que eu gostei, vamos para as que eu não gostei e vamos para Marvel agora. Ultimates, os Supremos, Todo o Poder ao Povo, do Dennis Kemp. Dennis Kemp está fazendo um trabalho sensacional com o Universo Absolute, né, com o marciano lá, o Caçador de Marte. E ele estava no Ultimates. Ele foi incumbido de fazer a série principal, que é basicamente nesse universo paralelo, que acho que é 1610 era o anterior, não lembro, o universo paralelo que o criador recriou e que está dominando. O cenário do Supremo seria mês a mês, numa contagem regressiva para tentar salvar ou padecer completamente. E é uma premissa interessante, mas que o Dennis Kemp não consegue trazer histórias interessantes para isso. Tem um vídeo específico, ainda vou publicar, mas basicamente a gente tem 176 edições, da edição 7, número 12 do Ultimate, a gente tem um Ultimate Universe ano 1, que é chato. São várias coisas interessantes, tramas legais, falando sobre qual que é o papel do Doutor Destino, como que o Thor ele está resolvendo as situações nos 10 mundos. Essa aqui é a parte do Thor. A edição final é a do Doutor Destino, com grandes revelações. A gente tem uma história dos Guardiões da Galáxia, enfim. Mas o Nick Fury, qual que é o papel do Nick Fury? Mas enfim, são apresentações de vários personagens, mas que se na edição passada cada herói ele tinha uma história interessante para ser contada, aqui parece que são notas de rodapé esticadas a 25 páginas. Eu resumiria todas essas histórias, todas 170 páginas, em 25. Aqui tudo podia caber em uma simples edição, ou 2 no máximo, do Universo Ultimate, e já estava de bom tamanho. A única edição que vale a pena, que eu acho interessante mesmo, é a edição número 9, que é do Luke Cage, que vai mostrar ele, tem até uma ideia interessante, narrativa, um pouco diferente, mostrando o antes e o passado,
e o presente, eles se encontrando de uma forma espelhada, né, mostrando ele, o Cade preso nos últimos 20 anos, e até por uma escolha. Enfim, decepcionante, decepcionante mesmo, e é um cenário que, bem, ao ler esse Ultimates, eu estou entendendo por que as pessoas não estão gostando, simplesmente não estão gostando mais. De Ultimates, vamos para um nacional, aqui, O Soldado e a Bruma, do Lilo Parra, de Gilmar Machado. Que história sensacional. Isso aqui foi lançado pela editora Trem Fantasma, e vai contar a história de um pracinha que volta, né? Um pracinha é um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, e volta para o Brasil para tentar retomar a vida. A gente vai acompanhar essa jornada dele para reencontrar a esposa, reencontrar a filha, ou encontrar a filha, porque ele nunca tinha visto a filha antes de nascer. Ela nasceu depois que ele foi para a guerra. Nisso, ele vai passar por várias alucinações, e uma figura que vai estar atrás dele, que é esse soldado completamente sombrio. Existem brumas que vão se envolver e vão envolver ele a todo momento. Existe a memória da guerra sempre presente, com esse trauma bastante definitivo na vida dele, vai levar isso para o resto da vida. Questionamentos que ele faz, sentindo que ele lutou numa guerra onde ele, sim, venceu, acabou com os nazistas e os fascistas, mas será que ele, o exército dele, o exército estadunidense, ele é tão melhor que o exército fascista italiano, nazista, alemão? Ambos os lados também provocaram violências desnecessárias, como atacar soldados que já tinham se rendido, por exemplo. Então ele tem esse peso na consciência, mostrando que a guerra é muito mais complexa do que a gente espera, não é nada heróica. Tudo nesse traço do Gilmar, que é um traço muito mais caricatural e bastante interessante. Gostei mesmo, ela foi uma história que me surpreendeu. Ela vai trabalhar com outras figuras que ele vai encontrando, e tem um grande mistério que, se você conhecer um pouco, ler bastante, assistir bastante coisa, talvez vocês já resolvam esse mistério, mas é a jornada dramática do personagem que é mais importante. Bem legal, Soldado e a Bruma, vale a pena ir atrás. Vamos lá, já rumando para o final, tem um que eu gostei, outro que eu não gostei. Vamos para o que eu não gostei, Questão, Crime na Torre de Vigilância. É outra minissérie do universo DC Sem Limites. Aqui é uma minissérie em 6 partes que vai mostrar a questão na torre de vigilância, né, na torre da Liga da Justiça, para tentar desvendar um crime. E é chato. Eu gosto bastante da René Montoya, eu gosto bastante do Questão. Quem faz o roteiro é o Alex Segura, com Sean Tormey nas ilustrações, mas o Alex Segura não sabe fazer uma história de investigação. Basicamente, ele cria um desafio onde a Questão, que é um personagem que sempre está 2, 3 passos à frente, aqui ela não resolve nada. Ela é jogada de um lado para o outro por conveniência, para que as coisas sejam resolvidas, e ela está no meio. Tanto para bem quanto para mal. Pessoas, heróis, têm a mente dominada e se transformam em inimigos, e depois alguns conseguem evitar de ter a mente dominada, outros sucumbem, não importa o nível de poder, no nível de experiência. É tudo de acordo com a conveniência. E vai ter conexão com vai aparecer outros heróis, outros vilões principalmente, voltados para o Superman. Bem decepcionante, é bem assim como foi lá com o Projeto Átomo, poderia ter sido muito melhor, mas foram personagens jogados assim, muito mal trabalhados. E para terminar,
eu trouxe, eu estou dando risada, Invencível, esse compêndio, volume 2. Aqui a gente tem as edições 48 a 96, além de outras duas especiais, que corresponde aos encadernados 9 a 17 de Invencível. Eu resolvi comprar isso aqui, que saía mais barato do que comprando e sendo podendo aumentar os preços. Eles aumentaram, né, desde que começou a publicação, mas é bem legal. Eu conheci o Invencível por causa do... Eu sabia que ele existia, mas nunca tinha lido o material da HQM, e fui comprar logo, só depois que meu primo me deu a primeira edição, porque veio duplicada para ele. E eu gostei da primeira edição, eu gosto muito da série animada que passa na Amazon. Então embarquei para a tela completa, e no fim completei com os compêndios. Esse segundo volume, ele vai trazer 3 arcos principais. Tem tanto a Guerra dos Invencíveis, que são os Invencíveis de várias realidades paralelas, como a guerra contra os Viltrumitas. Queria tentar encontrar partes aqui, mas enfim. Quanto a guerra contra os Viltrumitas e mais um arco, que é um arco ainda inédito na série de TV, que é sobre... Bem, vai ter um desenvolvimento ainda, mais um voltado para os Viltrumitas, mas aí eu vou deixar em suspense, sem contar para vocês. Invencível tem um desenvolvimento de personagem, de mundo e de personagens coadjuvantes que realmente é o que mais cativa. Parece vivo, eles parecem que são pessoas vivas mesmo, com sentimentos e com complexos e perdas. É muito bem trabalhado. Quem criou foi o Robert Kirkman, né, o mesmo criador do The Walking Dead. Ele tem 2 grandes obras que são marcos dos quadrinhos independentes, né? Isso aqui é da Image, mas enfim, acho que vale bastante a pena para quem gosta de uma história de super-herói. Essa aqui é sensacional. Enfim, vídeo enorme, li muita coisa esse mês. Foi legal, foi um mergulho bem interessante, que me deu obras sensacionais, mas também me deu decepções muito grandes. Quero saber de vocês, quais são as melhores e piores leituras que vocês tiveram esse mês de junho. A gente vai conversando nos comentários, enquanto você me siga nas redes sociais, @peço de falar sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, compra o link da Amazon, me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como essas várias que eu mostrei aqui para vocês, avisando do perigo de algumas e de outras que são bem legais, que vale a pena ir atrás. E é isso. Tem também os vídeos que eu faço sobre jogos de tabuleiro, peço para vocês assistirem, compartilharem, fazerem aquele hype, para me ajudar a conquistar novos, outras pessoas para assistir, outras pessoas para o canal, trazer mais, crescer na audiência, tanto para o próprio canal, como para tentar mesclar esses hobbies dos quadrinhos, trazer jogadores de jogos de tabuleiro para conhecer mais quadrinhos, e vocês que gostam de quadrinhos, conhecer jogos de tabuleiro. É isso, eu vou ficando por aqui. Já falei demais, a gente conversa nos comentários, até mais, e bons quadrinhos.